Obrigado, André, pela linda mensagem. Deus seja louvado. Que alegria estarmos juntos na casa de Deus, nesse sábado de adoração, esse sábado onde temos a alegria de ter a presença de Deus em nosso meio. Eu costumo dizer que quando nós vamos à igreja, nós vamos para ter um encontro especial com Deus. Deus se faz presente em nosso meio e por isso nós temos a certeza que Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Queridos, antes da mensagem desta manhã, nós gostaríamos aqui de reforçar com vocês a classe bíblica que nós estamos tendo todos os domingos. Nós estamos ali estudando a Bíblia, pouco a pouco, conhecendo a Palavra de Deus. Tenho a alegria de ver aqui a Inês. Seja bem-vinda, viu, Inês? Que alegria tê-la aqui conosco, ela está estudando conosco. É a netinha? É a netinha, olha que linda. Qual o nome dela? Como? Lauana. Seja bem-vinda. A família também está aqui junto? Sejam bem-vindos. Estamos felizes em ter vocês aqui conosco, viu? Nós temos também a Silvia, que está estudando a Bíblia com o pastor Raul. Cadê a Silvia? A Silvia está aqui conosco também. Silvia, Deus seja louvado por sua vida, pelo fato de você estar estudando, conhecendo a palavra de Deus. Deus seja louvado. E eu gostaria de perguntar, quantos aqui estão nos visitando hoje, que não são membros aqui da igreja? Temos mais pessoas aqui conosco? Se você puder levantar a mão, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Temos pessoas aqui, lá atrás também temos mais pessoas. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Estamos felizes em poder ter vocês aqui conosco, viu? Hoje nós estamos comemorando o dia da asa, e alguns escutam dizer, né, asa, o que significa asa? Asa significa Ação Solidária Adventista. A nossa igreja, ela tem um ministério específico que ela ajuda as pessoas com as suas mais diversas necessidades. E hoje nós estamos comemorando o dia desse ministério, a importância que esse ministério tem para a nossa igreja. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Se você trouxe a Bíblia, abra conosco a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Capítulo 19, se você não trouxe a Bíblia, tem o seu smartphone, abra também aí a palavra de Deus no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler uma história muito conhecida, a história de Zaqueu, do verso 1 até o verso 10. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Todos encontraram? Lucas, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 1. Lemos assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história de Zaqueu é uma história poderosa de solidariedade que nós encontramos na Bíblia. É a história de um homem rico, um homem poderoso, com muitos bens, que teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Muitos, quando se fala a respeito de Zaqueu, se lembram que Zaqueu era um homem baixinho,
cobrador de impostos e que se converteu a Jesus. Mas hoje, além de celebrar pela palavra a verdade da conversão desse homem, nós também queremos destacar que imediatamente a sua conversão, Zaqueu ele tornou-se um cristão solidário. A história de Zaqueu. Zaqueu ele era chefe dos cobradores de impostos em Jericó. Ele era rico, mas ele era desprezado pelos seus compatriotas judeus, pois eles eram frequentemente vistos como traidores e colaboradores dos opressores romanos. O povo não gostava dos cobradores de impostos. Eram pessoas mal vistas. E um dia, a Bíblia diz que Jesus ele visitou Jericó. E Zaqueu ele estava curioso para poder conhecer Jesus, para poder ouvir a respeito de Jesus, sendo um homem de baixa estatura. E é interessante que alguns comentaristas bíblicos, eles chegam a mencionar que a estatura de Zaqueu era menor a 1,5 metro de altura. Ele era muito pequeno, muito pequeno. E ele agora tinha essa dificuldade porque as pessoas elas acompanhavam Jesus, as pessoas elas iam ao encontro de Cristo e multidões acompanhavam Jesus. E a questão era como que Zaqueu iria ver Jesus, como ele poderia ter um encontro especial com Jesus. E essa, querida igreja, é a realidade de muitas pessoas. Elas escutam falar a respeito de Cristo, elas querem ter um encontro com Jesus, mas as dificuldades da vida, os problemas, as angústias, muitas vezes atrapalham as pessoas de poder ter um encontro com Cristo. Zaqueu então tem uma ideia, ele agora sobe em uma figueira para ver Jesus passar. Interessante que essa figueira era uma árvore, e ela não era uma árvore tão grande, os seus galhos eles se estendiam até o chão praticamente. Então uma pessoa de baixa estatura, ela tinha condições o suficiente para subir na árvore e ficar em cima da árvore. E para surpresa de todos, Zaqueu ali em cima da árvore, Jesus parou exatamente sob a árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Queridos, Jesus ele já conhecia quem era Zaqueu. Jesus ele já sabia exatamente qual era a necessidade de Zaqueu. E Jesus ele para exatamente no local em que Zaqueu se encontrava e diz: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero hoje estar em sua casa. Qual foi a reação de Zaqueu? Zaqueu ele desceu imediatamente. Ele aceitou o chamado de Deus em sua vida. Mas a pergunta é, como que Zaqueu ele foi despertado à conversão? Como que ele se converteu? Como que ele ouviu falar a respeito de Cristo Jesus? Eu queria ler um texto com vocês, que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 556, que diz assim: a poucos quilômetros apenas de Jericó pregara João Batista no Jordão. E Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Conquanto, aparentemente desatendida, impressionara-lhe o espírito. Conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, se sentiu pecador aos olhos de Deus. E aí, quando nós vamos até Romanos, no capítulo 10, no verso 14 a 15, a Bíblia diz assim, olha: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Querida igreja,
Houve um pregador na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele ouviu a respeito da mensagem do arrependimento, ele ouviu a respeito de Cristo Jesus, e por isso também ele foi despertado ao arrependimento e a uma nova vida. Você e eu também podemos ser como João Batista, pregar a palavra de Deus. Há muitos Zaqueus que estão hoje, nos nossos dias, em busca da palavra de Deus. Zaqueu, ele ouviu falar a respeito da mensagem do arrependimento por João Batista. E Zaqueu, ele fora impressionado pela pregação e pelas palavras do pregador João Batista, especialmente sobre a necessidade de se arrepender e sobre praticar a justiça social. E como judeu de nascimento, Zaqueu, ele tinha conhecimento sobre o cuidado de Deus para com os pobres e necessitados, através dos ensinamentos do Antigo Testamento. E assim Deus despertou e reavivou o coração de Zaqueu. E eu gostaria de ler um outro texto do mesmo livro, Desejado de Todas as Nações, na página 555. Olha que interessante. Submeter-se à convicção do Espírito Santo e começar a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor, havia muito, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhe darás o teu manjar por interesse. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus. Essas palavras foram proferidas pelo próprio Cristo, quando envolto na coluna de nuvem. E a primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo era manifestar compaixão para com o pobre e sofredor. Veja bem, Jesus vai até a casa de Zaqueu. E as pessoas diziam, olha, como que Jesus, dizendo ser o mestre, ser o Messias, ele vai até a casa de um pecador. E muitos ficaram, de alguma forma, enraivecidos com a atitude de Cristo. Mas Jesus chega até a casa de Zaqueu. E Zaqueu, ele estava arrependido dos seus erros, das suas falhas. E durante a conversa, algo notável aconteceu. Zaqueu, ele percebeu o vazio da sua riqueza e a dor causada por suas práticas injustas. E ele se levantou e declarou: olhe, Senhor, aqui e agora eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu enganei alguém, vou pagar 4 vezes o valor. Você sabe qual é uma das grandes dificuldades que nós, como seres humanos, temos? Todos nós nos apegamos de uma forma muito rápida e fácil com a questão do dinheiro. E muitas vezes, alguns tornam o dinheiro como o seu Deus, mesmo sem saber. Eu me lembro que um tempo atrás eu conversava com meu irmão. Meu irmão, ele trabalha num hospital psiquiátrico, é enfermeiro lá. E ele dizia assim para mim, falou assim, rapaz, olha, ele usou a expressão, né? Até louco sabe o que é dinheiro. E eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, teve um dia que estava todo mundo ali no pátio, e um deles pegou uma nota, não me lembro agora o valor, acho que era R$2, R$5, e ele jogou no pátio e gritou dinheiro. E quando ele gritou dinheiro, saiu todo mundo correndo para pegar a nota de R$2 e R$5. Nós nos apegamos muitas vezes com o dinheiro, com os recursos que temos, mas nós entendemos que não devemos nos apegar com o dinheiro, não devemos nos apegar com os recursos que temos. Deus é quem precisa estar no centro da nossa vida, do nosso coração. Não é o dinheiro, não é os recursos que temos, que devem prevalecer, mas sim
as coisas de Deus. E perceba que houve um arrependimento sincero na vida de Zaqueu, porque a Bíblia diz que ele não chegou para Deus e disse assim: Senhor, olha, me perdoa, porque eu agi de maneira errada, eu priorizei as riquezas, eu priorizei o dinheiro, eu roubei as pessoas, Deus me perdoa. Mas o que a Bíblia diz que Zaqueu fez? A Bíblia diz que Zaqueu, ele agiu mediante ao seu erro. Ele tentou de alguma forma corrigir, ele tentou de alguma forma resolver o problema que ele havia causado. E ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Sabe o que ele estava querendo dizer? A partir de agora, o meu Deus não é mais o dinheiro. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. A minha maior preocupação agora não está na riqueza, a minha maior preocupação não está nos bens terrenos, mas está nas pessoas. A maior preocupação de todo cristão deveria ser com o seu próximo, porque o maior interesse de Deus são as pessoas. Só que ele não parou por aí. Ele disse que se ele havia enganado alguém, ele iria devolver 4 vezes o valor. A lei exigia que em determinados casos, ao fazer-se restituição, devia acrescentar-se 1/5 do que havia sido cobrado a mais. Em outros casos, era preciso fazer uma restituição dupla. Zaqueu, contudo, decidiu então restituir não o dobro, mas 4 vezes a quantia cobrada. Um coração arrependido, um coração onde o amor de Deus havia alcançado a sua vida. Zaqueu, ele não apenas sentiu remorso, ele não apenas sentiu tristeza, arrependimento, mas ele agiu. Ele não esperou por uma reunião, talvez, de comissão, uma votação, talvez por parte da igreja, para poder se envolver no trabalho de Deus, para poder ajudar as pessoas. Ele decidiu, ele imediatamente se comprometeu com a solidariedade com os pobres. E não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Queridos, o cristão, ele deve representar perante o mundo, nos negócios, na sua família, com os seus amigos, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. O cristão, ele deve viver de acordo com a vontade de Deus. O cristão, ele precisa viver em toda a sua vida, seguindo os mesmos propósitos de Deus, a mesma atitude de Deus. E a pergunta é: será que nós estamos cada dia mais interessados com as nossas necessidades ou com as necessidades do próximo? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: pastor, fica muito difícil ajudar o próximo. Eu falei: como assim? Porque você ajuda um, você anda 2 quarteirões, tem outro lá pedindo de novo. Aí você ajuda o segundo. Aí você anda um pouco mais, ajuda um terceiro. Fica impossível ajudar todo mundo. Eu gosto muito do lema da ADRA, não sei se vocês conhecem. Mas a ADRA tem um lema muito especial: salvando uma vida de cada vez. Entenda que nós não fomos chamados para resolver os problemas do mundo. Você não foi chamado por Deus para resolver o problema, as necessidades de todas as pessoas. Porque nós não vamos conseguir resolver os problemas deste mundo. Mas você foi chamado para fazer o seu melhor, para ajudar as pessoas que estão em contato com você. Algumas lições que nós podemos aprender na história de Zaqueu sobre solidariedade. A primeira delas é que solidariedade requer ação. Não basta a gente falar de amor, não basta a gente pregar a respeito do amor de Deus para as pessoas, nós precisamos agir. E muitas vezes as pessoas, elas não estão
necessariamente precisando da mensagem espiritual. Às vezes o que elas precisam de imediato é que as suas necessidades elas sejam atendidas. E para pregar o Evangelho, nós precisamos primeiramente demonstrar amor pelas pessoas. E você pode se perguntar assim, mas como é que nós podemos desenvolver amor pelas pessoas? Já parou para pensar nisso? Nós desenvolvemos amor pelas pessoas a partir do momento que nós nos compadecemos das pessoas. Quando você se coloca no lugar do seu próximo. Quando você se coloca no lugar do seu próximo e começa a entender as dificuldades que essa pessoa enfrenta, os problemas que ela passa, você se compadece dela. Jesus, quando ele se aproximava das pessoas, Jesus não se aproximava dizendo, olha, vocês precisam aceitar o reino de Deus para serem salvos. Mas a Bíblia, nos evangelhos, nos ensina que Jesus, ao se aproximar das pessoas, ele conhecia a vida das pessoas. Ele perguntava qual era a sua necessidade, qual era a sua luta, qual era o seu pedido. E Jesus, então, ele atendia a necessidade da pessoa. Ele ganhava o coração das pessoas. E então ele dizia, vem e segue-me. E as pessoas seguiam a Cristo. Segunda lição, solidariedade derruba barreiras. Jesus escolheu jantar com Zaqueu. Ele quebrou as normas sociais da sua época. A solidariedade, ela une lacunas, seja de riqueza, etnia ou status social. Trata-se de ver a humanidade nos outros. As pessoas precisam ser o mais importante para nós. Terceiro, solidariedade transforma vidas. Zaqueu, ele passou de um ganancioso cobrador de impostos a um doador generoso. A solidariedade transforma corações e comunidades. É uma força poderosa para a mudança. Quarta lição, arrependimento e restituição. A restituição que Zaqueu fez foi extraordinária, porque ele mostrou a sua profunda vontade de corrigir os erros do passado. A quinta e última lição, salvação e transformação. Jesus afirmou, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A solidariedade de Zaqueu trouxe transformação espiritual e social. Perceba que muitas vezes nós vamos ser chamados de cristãos não somente pelo fato de pertencermos à igreja, mas seremos chamados de cristãos pelo fato de vivermos aquilo que Jesus nos ensinou. A maior preocupação de Jesus estava com a vida das pessoas. Nós vivemos hoje num mundo tão complexo, num mundo tão difícil, num mundo onde a maldade parece predominar. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo? Ajudar o próximo não consiste apenas em dar a ele uma quantidade de alimentos. É muito mais do que isso. Ajudar o próximo é você apresentar as verdades do Evangelho para ele. É você falar do amor de Jesus, mas também não é apenas falar do amor de Jesus. É você simplesmente ser aquele ombro amigo que está junto, está presente em todos os momentos da vida. Nós vivemos num mundo cada dia mais conectado, mas parece que as pessoas estão cada dia mais sozinhas. Hoje veio a salvação a esta casa. A vida de Zaqueu foi transformada, não foi mais a mesma. Sabe por quê? Porque Zaqueu teve alguém, Jesus, que alcançou o seu coração. Zaqueu teve um pregador que apresentou Jesus para ele. E através da vida de João Batista, da vida de Jesus,
a vida de Zaqueu foi transformada. Com Zaqueu nós aprendemos que a solidariedade não é apenas uma ideia agradável, é uma maneira radical de viver. Trata-se de compartilhar, cuidar e transformar vidas. Representa a transformação genuína que acontece na vida daqueles que recebem a palavra de Deus e se tornam discípulos de Jesus. As pessoas, elas estão interessadas não apenas naquilo que nós temos para falar, mas elas estão interessadas na nossa vida. Será que nós temos se importado com as necessidades do próximo? Ou será que a nossa vida tem sido a grande prioridade? Que o nosso desejo e a nossa oração seja de olhar para as pessoas com mais carinho, com mais amor, com mais atenção, entendendo que nós podemos, de alguma forma, colaborar para amenizar o sofrimento de muitas pessoas. Que Deus nos abençoe, que esse seja o nosso desejo, hoje e sempre. Amém.